farol que brilha à noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Diga isso para Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. O último livro da Bíblia, lá no finalzinho. Ou então ligue, né, sua Bíblia. Agora as Bíblias são fashion, toda eletrônica. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Interessante, meus queridos, que a Bíblia descreve o caráter de Deus de várias maneiras, de vários matizes diferentes. Nós temos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, a descrição de um Deus poderoso, um Deus de poder. Se você quiser ficar tomando notas para depois você ler essas passagens, nós vamos percorrer a Bíblia inteira hoje com várias passagens, então não vamos perder muito tempo abrindo, mas tome nota depois se você ler. A Bíblia diz o seguinte: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras. Em Isaías capítulo 45, versículo 21, a Bíblia Sagrada já mostra um Deus salvador, um Deus que salva. Depois você lê na sua casa. Deuteronômio 6,15, a Bíblia nos apresenta um Deus zeloso, um Deus que tem zelo pela sua obra, um Deus que tem zelo pelo seu povo. E ela vai descorrendo, vai mostrando as características de Deus de várias maneiras. Por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 7, ela mostra um Deus de excelência, um Deus que preza pela excelência. Um Deus de firmeza e de fortaleza nos é mostrado em Salmos capítulo 31, versículos 2 e 3. É assim que a Bíblia nos mostra a Deus. Salmo 31, versículo 2 e 3 diz: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. É assim que Deus é mostrado nessa passagem. Agora, é interessante, gente, que uma das características mais marcantes de Deus, eu não falei ainda, ela é mostrada em todos os livros da Bíblia Sagrada. Nós podemos encontrar pelo menos uma citação, uma passagem, um versículo, um episódio que nos remete a essa característica de Deus, um Deus que ama. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã para vocês que estão aqui e para você que está me assistindo pela internet. Eu queria falar sobre o Deus que ama, porque esse é o assunto que está mais presente nas páginas da Bíblia Sagrada. Se você duvida, anote aí, Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 17, depois você vai ler em casa. Deixa eu trazer para você aqui um panorama do que estava acontecendo.
a situação de Sodoma e Gomorra, aquela região inteira, estava envolta numa putrefação moral tão grande, tão absurda, que Deus não viu outra solução a não ser descer fogo naquele lugar. Só que Deus disse o seguinte: por acaso, a partir do versículo 17, por acaso eu vou esconder isso do meu amigo Abraão? Chamou Abraão e disse: Abraão, essa é a situação de Sodoma e Gomorra, e eu vou descer fogo naquele lugar. E Abraão imediatamente disse: Senhor, longe de ti fazer tal coisa, se por acaso ali houverem 50 justos, 50 pessoas, 50 homens e mulheres com o coração quebrantado, 50 homens e mulheres que querem fazer o bem, 50 homens e mulheres que querem percorrer o caminho da virtude, você não seria capaz de poupar aquele lugar por essas 50 pessoas? E Deus diz: Abraão, eu aceito o trato com você. Se ali houver 50 pessoas, eu não destruirei esse lugar. Agora veja o versículo de número 26 dessa passagem. Gênesis capítulo 18, versículo 26. Abra aí, diga o que você está vendo no finalzinho dessa passagem. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma e Gomorra achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar. Por quê? Por amor aos 50. Abraão rapidamente calculou, viu que não dava 50. Disse: eita, rapaz, errei. Senhor, eu preciso de um desconto. Não vai dar. Se tiver faltando 5, será que você vai fazer tanta questão assim por causa de 5? Vamos dizer que tenha 45 justos, 45 pessoas. Deus disse: você quer 10%, Abraão? Eu dou 10%. Se lá tiverem 45 pessoas dessas características, eu não destruirei esse lugar. E Abraão, mais uma vez, viu que errou. Acho que Abraão foi reprovado em cálculo, né? Mas também quem não foi. Abraão chegou para Deus e disse: Senhor, não vai dar 45 não, mas 40. E aí Deus continua. Versículo 29, continuou ainda a falar e disse: se porventura ali se acharem 40, não os farei por amor dos 40. Deus diz: eu pouparei por amor dos 40. E eles continuam. Abraão chega nos 30 e diz: Senhor, não vai dar 40, mas quem sabe 30. Deus diz: eu aceito. 30, por amor deles, eu pouparei esse lugar. Abraão, mais uma vez, estava já contando nos dedos, das mãos, dos pés, não tem 30, quem sabe 20. E Deus diz: eu topo essa parada. Prego batido, ponta entortada. Se tiver ali 20, por amor dos 20, versículo 31. Veja o que eu estou dizendo. Se ali houverem 20 pessoas com essas características, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por amor desses 20. Abraão mais uma vez viu que não dava 20, chegou nos 10 e disse: Senhor, pela última vez eu vou lhe importunar com essa história. Eu acho que se fosse eu no lugar de Deus, quando estivesse nos 30, eu já ia dizer: Abraão, tu não sabe o que tu pede não, rapaz, tu não vê que eu sou Deus, tem o universo inteiro para cuidar, tem seca no Ceará, tem, agora não é mais no Ceará não, né? São Paulo também está em seca, está uma situação calamitosa. Para não falar dos São Paulinos que estão orando todo dia para descer para a Série B. Então fica me enchendo aí a paciência com esse negócio de contando. Vai logo, rapaz. Eu teria dito isso, eu no lugar de Deus. Mas em momento algum a gente vê Deus irado. Deus com raiva, Deus impaciente. Foi Abraão quem decidiu parar. Abraão disse: Senhor, eu vou pela última vez agora com essa história. Pela última vez. Versículo 32, Gênesis capítulo 18, 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E aí Deus responde: não destruirei pelo amor dos 10. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão saiu dali. Foi Abraão que resolveu parar. Eu acho que se Abraão tivesse continuado e tivesse dito: Senhor, tem um, tem eu, Deus teria topado. Por que você está dizendo isso, Felipe? Porque a palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 22, 30, que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha da intercessão, mas não encontrou nessa ocasião de Ezequiel. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada inteira reflete o cuidado, o zelo
Deus querendo que o homem dê certo. Deus querendo que o homem funcione. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando Deus manda Moisés libertar o povo, Moisés chega para Deus e diz: Senhor, se me perguntarem, quem foi que me mandou? Como é que eu digo? É o teu nome. Deus diz, você vai dizer o seguinte: o eu sou te enviou. É isso que você vai dizer para o seu povo. Mas essa frase, essa resposta, ela está um tanto quanto vaga. Se a gente lê assim, no pé da letra, eu sou o quê? Eu sou quem? Deixa marcado, daqui a pouquinho a gente volta para ela. Você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Levítico, capítulo 25, 9 e 10, Deus estabelece o ano do jubileu. E aí o ano do jubileu era o seguinte: nesse ano, todos os escravos seriam libertos, dívidas seriam perdoadas, uma série de coisas boas Deus estabeleceu para as pessoas naquele ano do jubileu. E no capítulo seguinte, capítulo 26, Deus promete pessoalmente abundância de bênçãos. Em Números, um livro basicamente de estatísticas, contagem do povo, é um livro, nem todo mundo gosta de ler, né? Porque é um tanto quanto maçante, um monte de nome, um monte de coisa, contagem da tribo desse, da tribo daquele. Mas veja, interessante uma passagem em Números capítulo 21, versículo 8 e 9, o povo estava murmurando. Já tinha saído do Egito, estava murmurando no meio da caminhada, e aí um monte de serpentes, um monte de víboras começou a picar o povo adoecendo, morrendo, aquela confusão danada. E aí Moisés chega para Deus e diz: Senhor, a situação é essa, como é que eu faço? Deus providencia uma saída, diz: Moisés, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma estátua de uma serpente, de uma víbora, vai colocar numa haste e vai levantar. Todo aquele que olhar para aquela serpente será salvo, será curado. Interessante que Deus já tinha falado antes que não era para se fazer imagens, mas ele abre um precedente em benefício do povo, Deus querendo que a humanidade dê certo. Deuteronômio 19, de 3 a 7, Deus estabelece a cidade de refúgio. O que era isso? Cidade de refúgio era o seguinte: se você cometesse um homicídio, naquela época, a situação daquelas sociedades era olho por olho, dente por dente. Se você matasse alguém, tinha que ter o sangue seu derramado para cobrir o sangue daquele que você matou. Mas acontece o seguinte: há uma situação que você pode involuntariamente matar alguém. E aí, nessa passagem que eu falei para vocês, a palavra diz o seguinte: se acontecer algo, você está numa floresta, numa campina, capinando, e o machado soltado da haste, e acidentalmente matar alguém, como é que fica a situação? E aí Deus coloca uma das primeiras noções de justiça que nós temos na história da humanidade. Se acontecer uma morte nessas situações, 3 cidades, Moisés, você vai separar, e essas serão chamadas as cidades de refúgio. Se alguém involuntariamente matar alguém, essa pessoa vai para essa cidade e ela vai ficar lá até que um julgamento justo aconteça. E essa pessoa não será morta para vingar o sangue. É muito interessante. Josué capítulo 10, versículo de 12 a 14, Deus peleja com o povo até que o dia está se acabando. Não tem mais dia. Sol vai embora. Escuridão é muito difícil de guerrear. E Deus está junto. A Bíblia diz essas expressões: Deus pelejava com eles. Era Deus que estava com eles. E aí Josué chega para Deus e diz: Senhor, o negócio está ficando esquisito, porque o sol já está ali no crepúsculo, já está se pondo, já está ficando... E Deus para o sol, estende o dia, para que o povo de Deus consiga terminar aquela batalha. Juízes, capítulo 2, versículo 18. A Bíblia Sagrada diz que Josué já havia morrido, que o povo estava distante, aquela geração não conhecia mais a Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, mesmo o povo distante, Deus estabeleceu juízes. E ela diz que Deus levantou esses juízes e Deus estava com os juízes para conduzir essa multidão. Juízes 2:18. Livro de Ruth é um dos livros mais interessantes da Bíblia Sagrada. A situação era realmente muito difícil. Havia uma mulher chamada Noemi, ela tinha
2 filhos, e esses filhos eram casados, um com Ruth e outro com outra mulher. Como é que era o nome da outra mulher, irmão? Você lembra? Não lembro agora. E aí, os 2 filhos morreram. O marido da Noemi, que era o sogro, morreu também. Ficou só Noemi e as 2 mulheres. Naqueles dias, gente, em Israel, naquela região, aliás, até hoje, naquela região é meio complicado ficar uma mulher sozinha, sem um homem, sem um amparo de um varão. E a Bíblia Sagrada diz que Noemi chegou para aquelas 2 mulheres e falou: olha, vão para a casa dos parentes de vocês, vão embora. Noemi era mulher israelita. E ela disse: eu vou voltar para Israel, eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, vão embora. E Ruth, que não era do povo de Deus, chegou para Noemi e disse: Noemi, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E a Noemi falou: Ruth, não, você é jovem, bonita, vá atrás de um marido, vá. Ela disse: não, eu vou com você. E elas voltam, aquelas 2 mulheres, para a região de Israel. E aí Ruth foi cegar atrás dos cortadores de grãos, e o homem mais rico e poderoso daquela região, um homem de Deus, viu Ruth, se encantou com Ruth, e eles casaram, e Ruth foi a avó do pai de Jessé, o pai de Davi, de quem a linhagem de Jesus veio. 1 Samuel, capítulo 17, domingo passado, o pastor Alex pregou sobre isso aqui. Deus livra o povo das mãos do gigante Golias, usando um menino de recados, Davi. Agora é interessante que no versículo 47 dessa passagem, deixa eu abrir aqui, para ler para vocês. Olha o que é que diz Davi diante daquela situação: saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deus o tempo inteiro pelejando com o povo. 2 Samuel, capítulo de número 22, 17 a 19, Deus livra Davi e serve de amparo. 1 Reis, capítulo 1, versículo 29, Davi declara que o nosso Deus remove toda a angústia do coração. 2 Reis, capítulo 19, versículo 34, Deus defende Jerusalém por amor a Davi, um homem. Pastor Pedro pregou sobre essa passagem aqui há pouco tempo atrás, que o rei malvado tinha sitiado Jerusalém. Vocês lembram? Naquela época as guerras eram o seguinte: os exércitos acampavam ao redor, e aí fechava a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, não levava comida, não levava água. Quem estivesse lá dentro ia morrer de fome e de sede, e Jerusalém estava nessa situação, sitiada ao redor por mais de 100 mil homens do rei Senaqueribe. Todo mundo amedrontado, todo mundo com medo. E aí Deus, durante a madrugada, manda um anjo, e a Bíblia diz que 185 mil soldados inimigos amanheceram mortos naquele dia. Essa passagem é interessantíssima, gente. Um anjo enviado por Deus. E aí, versículo 34, a Bíblia diz que Deus defendeu Jerusalém por amor a Davi, um homem. Lembram lá de Gênesis capítulo 18? Um homem foi suficiente para que Deus defendesse Jerusalém. 1 Crônicas 5, 20 a 22, a Bíblia declara que Deus é a peleja em favor daqueles que clamam e confiam nele. Se você clama, se você confia, Ele é que está pelejando por você, meu querido. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um dos versículos mais bonitos da Bíblia Sagrada. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, veja o que Deus promete: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Esdras capítulo 9, versículo 9, vá anotando. Embora o povo fosse servo, cativo, foi levado para a servidão, para a escravidão,
A Bíblia declara que Deus não os desamparou, mas estendeu a sua misericórdia para com eles perante os reis da Pérsia, para os reanimar, para os reviver. Neemias, capítulo 9, versículo 30 e 31. Deus foi paciente com o povo. Tem uma versão que diz o seguinte: Deus aturou o povo por muitos anos. Mesmo eles não dando ouvidos, mesmo eles virando as costas. A Bíblia diz que Deus foi paciente. Mas por quê? Por causa da grande misericórdia dele. E não os destruiu, nem os desamparou, pois é um Deus clemente. Esse é o Deus que você serve, meu querido. Durante muitos anos Deus foi paciente. Esther, esse é outro livro fantástico. Tem uma narrativa impressionante. Eu lembrei muito dessa série Game of Thrones que está passando aí. O rei, a Bíblia diz que se estendia da Índia até a Etiópia, o reino desse rei. Gigantesco, poderosíssimo, riquíssimo. Uma trama fenomenal. A rainha foi destronada. E aí a Bíblia Sagrada diz que havia uma moça chamada Radassa. E depois o nome dela mudou para Esther. Radassa era serva de Deus. E houve uma trama para tomar o poder. Um dos oficiais, um dos principais do rei lá estava tentando matar o rei. O pai adotivo de Radassa sabia disso, chegou e falou para os oficiais, só que ele não conseguiu nem chegar perto do rei. Ele foi jogado fora da presença do palácio, não conseguia nem chegar perto. E aí Esther foi chamada para o palácio, porque alguém tinha que substituir a rainha que foi destronada. E Esther, ela foi escolhida, uma serva de Deus. E é interessante, gente, que no capítulo 4 de Esther, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esther chega e diz o seguinte: a situação estava difícil. O pai adotivo dela ia ser morto. A trama era para matar o pai adotivo. Ela diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. E o altruísmo dessa mulher foi tão grande que a situação foi completamente revertida. O cara que estava tentando matar Mordecai, esse foi morto na própria forca que ele tinha construído para matar Mordecai. Interessante, gente. Ruth, já falei desse aqui, né? Jó, capítulo de número 42, versículo 10 a 17. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá de volta em dobro o que Jó tinha perdido. E abençoou a Jó muito mais do que antes. Salmo de número 103. Abra a sua Bíblia, esse aí vale a pena a gente ler. Salmo 103, versículo 8 a 14. Salmos de número 103, versículos de 8 a 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata, veja só, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Veja o versículo seguinte: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e se lembra que somos pó.
O nosso Deus, meus irmãos, ele não é um Deus com machado na mão, pronto para atacar, para cortar você no seu primeiro escorregão. A Bíblia diz que Deus conhece a estrutura. Deus afasta a transgressão. Se você que está me assistindo agora pela internet, você tem uma vida de transgressão, você tem uma vida conturbada. Se você quiser, Deus pode afastar a sua transgressão, assim como a Bíblia diz, como o Ocidente está longe do Oriente. Deus afasta, Ele pode fazer isso com você também, a sua transgressão. Ele se lembra, Ele tem compaixão. Provérbios 16, versículo 7. Deus promete paz até com os nossos inimigos. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Essa também é uma passagem interessante, porque a Bíblia inteira vem dizendo o seguinte: é melhor ser dois do que um. Se um cair, não tem quem levante. Se um tiver com frio, não tem quem esquente. Se um tiver passando dificuldade, sendo dois, o outro ajuda. Isso é uma verdade lógica. E é interessante que no versículo 12, isso aqui eu gosto porque faz uma menção ao nome dessa igreja. Diz o seguinte: o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Quem é a terceira dobra, gente? Qual é o nome dessa igreja? 2 ou 3, aonde estiverem 2. Se tiver 2 junto com reunido no nome dele, ele estará. Deus é a terceira dobra do cordão que não se rompe, em Eclesiastes 4:12. Em Cântico dos Cânticos, é mais uma demonstração do amor, do zelo de Deus. É um livro inteiro dedicado ao amor entre um casal. Deus quer que sejamos completos, que sejamos pessoas integrais. Isaías 49:15 é outra passagem que me enche o coração. Diz o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? Todavia, se ela esquecer desse filho, eu jamais esquecerei de vocês. Deus não nos esquece, mesmo que nós sejamos esquecidos pela nossa mãe. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? Eu lembro que quando nós tivemos uma dificuldade, nossa filha nasceu sem os dedinhos da mão, uma das maiores dores que a gente já sentiu. Mas isso reanimou o amor, o coração, para que a gente pudesse amá-la ainda mais. Pois Deus diz o seguinte: se vocês tivessem rejeitado a sua filha, eu não teria rejeitado. Se uma mãe esquecer do filho que amamenta, Deus não esquece. Jeremias, capítulo 29, versículos 13 a 14. A Bíblia diz que Deus se deixa encontrar quando o buscarmos de todo o nosso coração. Lamentações 3, 22 e 23. A Bíblia declara abertamente que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. Preste atenção no finalzinho desse versículo. Se renovam a cada manhã. Hoje de manhã, quando o sol surgiu, as misericórdias de Deus se renovaram para você, meu querido. Você que me assiste aí pelo Facebook, saiba que hoje, quando o sol nasceu, Deus renovou a misericórdia dele sobre a sua vida. Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 4 e 5. Deus restaura um vale de ossos secos sem vida. Se você está levando uma vida de morte, se não tem mais vida em você, Deus pode restaurar seus ligamentos. Daniel, capítulo 3. É interessante essa passagem. O rei Nabucodonosor tinha mandado erguer uma estátua gigantesca. E lançou um decreto dizendo o seguinte: na hora que a trombeta tocar, na hora que as cornetas soarem, todos têm que se dobrar para a minha estátua. Tinha 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tem nomes interessantes para alguém que está grávida, está assistindo aí pela internet, uma dica aí: Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego continuaram em pé. E aí chegaram para o rei Nabuco, chamando o rei com intimidade, né? Ô Nabuco, você não falou aí que quem não se curvasse ia ser castigado? O rei falou. Falei sim. Pô, rapaz, tem 3 cabrinhos ali que não se curvaram, não. O rei, peraí, chama eles aqui. Chamaram os 3 rapazes, foram na presença do rei,
Vocês souberam do meu decreto? Sim, a gente sabe. Vocês escutaram a trombeta tocando? Escutamos, a gente escutou sim. E vocês não se dobraram? Eles falaram, nós só nos dobramos perante um Deus. E aí o rei disse assim, rapaz, é o seguinte, eu estou hoje bonzinho, hoje eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar de novo, todo mundo levantar, chamar a banda aí, prepara todo mundo aí, liga de novo os instrumentos, coloca a mesa de som, faz o negócio todo aí, prepara a câmera, faz tudo aí. Vamos tocar as trombetas de novo e se vocês não se dobrar, eu vou mandar aumentar o fogo da fornalha 7 vezes. Vocês aguentam aí o tranco? Eles ficaram na deles, né? Todo mundo em pé, trombeta sonando lá, pará, e todo, subiu a poeira. Pensa na cena aí, no meio do deserto, o poeiral subiu, ficou todo mundo esperando para ver, na hora que a poeira começou a baixar, estavam os 3 rapazes em pé. Aí o rei disse, não, pega, joga, amarrou os 3, jogou dentro da fornalha ardente. Aí, versículos de número 24 e 25 de Daniel, capítulo de número 3. O rei chegou, chamou os auxiliares, vamos lá ver o que aconteceu. Chegou na beira da fornalha assim, fogo, comendo solto lá, e o rei olhou e disse, rapaz, vem cá. O que foi, rei? Não foram 3 os homens que nós jogamos atados dentro da fornalha? Eles falaram, foi sim, rei. E o rei chega e pergunta assim, como é que então eu estou vendo 4 andando soltos, livremente, pulando dentro da fornalha, e o 4 tem a aparência de um filho de Deus? Deus estava pessoalmente junto com os 3 rapazes na fornalha. Oséias capítulo 14, versículo 4 e 5, Deus promete restauração e perdão ao arrependido. Joel capítulo 2, versículo 13, Deus se mostra tardio em irar-se e grande em amor. Amós capítulo 9, versículo 14, Deus promete trazer de volta do exílio o seu povo. Obadias, um capítulo só, versículo 17, Deus promete livramento para o povo no monte de Sião. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11, Deus mostra compaixão à grande cidade de Nínive. É interessante, Jonas foi mandado para pregar para a cidade, que a cidade também estava em uma situação deprimente. Eles escutaram a pregação, se arrependeram, quiseram mudar de caminho, e Jonas ficou irado. Porque a pregação era o seguinte, Deus vai mandar fogo, vai fazer igual Sodoma e Gomorra, vai destruir isso aqui tudo, e não destruiu. E aí Jonas, chateado, vai lá para fora da cidade, se senta lá e adormece debaixo de uma árvore e tal, e a árvore vai murcha, e ele ficou chateado com a árvore que murchou, e aí, reclamando para Deus, Deus chega para Jonas e diz o seguinte, Jonas, você ficou chateado porque a árvore murchou, não foi? Foi, fiquei muito chateado e com razão. Peitou Deus assim mesmo, com razão, eu tenho razão de estar chateado. Eu estava aqui, na sombra da árvore, negócio bom, ela morreu, e aí Deus chega para Jonas e diz o seguinte, você ficou chateado com uma árvore que murchou, mas não ligou para uma cidade inteira que eu preservei. Deus preserva a cidade inteira. Miqueias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia Sagrada diz que Deus pessoalmente congregará ao que havia sido expulso e ao que estava aflito. Você está aflito por algum motivo? Deus quer tratar da sua aflição pessoalmente. Naum, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia Sagrada declara que Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que mesmo na ira, Deus se lembra da sua misericórdia. Mesmo chateado, mesmo aborrecido, mesmo irado com a nossa conduta, Deus se lembra da sua misericórdia. O livro de Sofonias, o profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é poderoso para salvar, que Ele se deleita com alegria e renova o seu amor. Gente, a Bíblia inteira declara que Deus ama você. Ageu, capítulo 2, versículo 9, Deus promete sua paz e uma glória maior para a segunda casa. Se você está afastado ou afastada de Deus, Deus pode refazer você. Eu devia ter colocado uma numeração aqui nesse negócio que estou ficando perdido aqui. Se eu pular um livro é porque eu me perdi na listagem, viu, gente? Livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 12, Deus fortalece seu povo. Malaquias, capítulo 3, versículo 11, Deus repreende o devorador por causa do seu povo. Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus,
O Deus feito homem, pessoalmente, diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Abra a sua Bíblia nessa passagem, vale a pena a gente ler. Mateus 11, 28. Primeiro livro do Novo Testamento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não diz assim, ó, vinde a mim todos os cheirosos, os que fedem deixa para fora, não. Ele não diz assim, ó, vinde a mim todos os que estão cheios de dinheiro no bolso, a conta bancária abarrotada. Vinde a mim aqueles que estão pobres, necessitados, que estão sem dinheiro, conta atrasada. Ele não diz isso, ele não diz vinde a mim os que não são espíritas. Ele não diz, vinde a mim os que não são católicos. Ele não quer saber, gente, desses detalhes. A palavra de Deus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa de alívio? Você está cansado? Vá para Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Jesus ainda, Deus na pessoa de Jesus acalma a tempestade que se abateu sobre o barco dos discípulos. Ele quer acalmar a tempestade da sua vida. Você está me ouvindo? Deus quer acalmar a tempestade que se abateu no barco da sua vida. Talvez o barco da sua vida esteja sendo jogado de um lado para o outro contra os rochedos. Ele pode fazer isso. Lucas capítulo 15, versículo de números 11 a 32, a parábola do filho pródigo, muito conhecida. Deus esse pai é a tipificação de Deus que espera pelo filho que havia se perdido. João, capítulo 3, versículo 16. Esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi de qualquer jeito não, gente. Você não presta atenção nisso. Deus não amou a humanidade de qualquer jeito. Não foi algo assim, tá bom, a Bíblia diz que Deus amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está pessoalmente interessado no seu triunfo, no seu sucesso. Deus está pessoalmente comprometido. Esse é um comprometimento grande, gigantesco, de que você tenha a vida eterna. Não é qualquer coisa não, gente. Atos, capítulo 17, versículo 30. A Bíblia diz que Deus não considera, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Esse é também outro versículo que enche meu coração de alegria. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém nem ainda sequer imaginou o quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum ouvido ouviu ainda. Por mais imaginativo que você possa ser. Você pode imaginar aí que, sei lá, ruas de ouro, paredes de cristais, mas a sua imaginação não chega nem no chinelo daquilo que Deus tem reservado para você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia declara que Deus faz novas todas as coisas na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Jesus se fez maldição por nós. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo declara com todas as letras que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa caminhada que você está aqui, tem um que está fazendo por você, que está completando em você, que está continuando. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz que Jesus riscou, e tem umas versões que diz ele anulou a dívida. Essa semana aconteceu um negócio interessante. Eu tenho lá em casa um triturador de papéis, lá no porão, e tem um meninozinho pequeno, de 4 anos de idade, e ele chegou lá e, de repente, o Kevin chega lá mais em cima, lá na cozinha, pai, que foi? O David triturou um monte de conta sua no triturador de papel. Meu Deus do céu! As contas, ele pegou e passou tudo no triturador. E aquele triturador do Costco, que não é só as tiras, não, ele tritura, tira e corta assim, ó. Faz. Aí eu cheguei lá em cima com o negócio, abri aqui, botei em cima da mesa, olhei, rapaz, não dá mais não para ver nada. Só que essa dívida eu vou ter que pagar, né? Eu não posso chegar no banco e dizer assim, ó, meu filho triturou a dívida. Depois deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A dívida que você tinha foi triturada no triturador eterno de Deus. Quitada. Paga. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 14. Deus nos chamou para alcançarmos a glória de Cristo. 1 Timóteos 2, 5. Timóteos não, Timóteo era só um, né? Deus estabeleceu um mediador entre ele e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Você tem alguém que media por você, que intercede por você. Você tem alguém que leva o seu lamento, o seu choro. Você tem alguém que viveu essa vida aqui, que entende o que você está passando, que conhece a sua aflição. Você tem alguém que sabe, que se condói por você, e essa pessoa chega até Deus e diz, Senhor, olha essa petição. Ele faz mediação, ele faz intercessão por você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, mesmo que você seja infiel com Ele, Ele continua sendo fiel com você. Tito capítulo 1, versículo 2, Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna. Filemão, mais uma vez, apenas um capítulo, versículo 20, Cristo é aquele que reanima os corações. Você está com o coração desanimado? Saiba que você tem alguém que pode reanimar seu coração. Hebreus capítulo de número 6, versículo 7, Deus pessoalmente abençoa a terra. Vai anotando. Tiago 1, 12, Deus dá a coroa da vida àqueles a quem ama. 1 Pedro 2, 9, Deus nos fez geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor é longânimo e não quer que ninguém se perca. Preste atenção, Deus não quer que ninguém se perca, o Altíssimo, mas que todos venham a arrepender-se. 1 João, capítulo 2, versículo 1, de novo, a Bíblia diz, nós temos um advogado diante do Pai. É mais ou menos o que diz lá em 1 Timóteo, o intercessor, pois é. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 1, que o seu advogado de defesa é Jesus Cristo diante do Pai. E um Deus que perdoa os nossos pecados. 2 João, versículo de número 3, a Bíblia nos apresenta o Deus da graça, da paz e da misericórdia. Terceira carta de João, versículo de número 11, Deus é a inspiração daqueles que fazem o bem. Eu gosto dessa passagem, gente. Saiba que sempre que você fizer o bem, sempre que você tiver um desejo de fazer um bem para alguém, Deus foi quem lhe inspirou nisso, de acordo com a Bíblia Sagrada. Terceira carta de João, versículo de número 11. Marque para depois você ler em casa. Judas, versículo 24. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços.
E a gente fecha a Bíblia com a primeira leitura que lemos nessa noite, Apocalipse 21, versículo 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo pela internet aqui. Eu não sei da sua história, não conheço você, não sei quem você é, não sei seu nome, não sei onde você mora. Talvez você more na África, em Angola, que fala português. Mas se você está chorando por causa do seu filho drogado, mãe, Deus quer limpar a sua lágrima. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é um Deus qualquer não, gente. Muitas vezes a gente não se toca. Eu tenho uma grande dificuldade de assimilar pessoas que fazem as coisas para Deus, que pregam, que cantam, sabe assim, de qualquer jeito. Porque nós estamos falando aqui, gente, é do Deus Altíssimo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste bem atenção. A ciência diz que a nossa carga genética, ela é passada de geração a geração, de pai para filho. Isso é comprovado cientificamente. Todo mundo sabe disso. E a ciência também diz que os organismos, e é isso basicamente o que diz a teoria da evolução, que os organismos, eles têm chances melhores de continuar sobrevivendo se eles se adaptarem melhor ao meio ambiente. É isso que diz. Simples. Aqueles organismos que melhor se adaptam ao meio ambiente, esses têm mais probabilidade de perpetuar a espécie, de reproduzir, de continuar e ir pela vida fora. Aqueles que não se adaptam, ou que têm mais dificuldade de se adaptar, esses têm mais propensão a serem extintos, a se acabarem. É isso que diz a ciência. E é interessante, gente, que o que define isso é esse código genético que vai passando de geração para outra, de pai para filho, mas que também tem a capacidade de absorver necessidades específicas. É por isso que a gente tem, por exemplo, nas florestas tropicais do Brasil, pássaros com um bico bem grosso, forte, as araras, papagaios, porque eles precisam comer aquelas sementes das castanhas do Pará lá, que são bem fortes, e um beija-flor não conseguiria viver ali. E essa característica vai passando de pai para filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quem inventou isso foi Deus. Esse mesmo Deus que quer limpar a sua lágrima. O Deus que inventou o código genético. O Deus que não conhece limitação. O Deus que não conhece o que é dificuldade. Não há inimigo para Deus. Não há impedimento. Não há limite de tempo, de espaço. Esse Deus é o Deus que a Bíblia declara que vai limpar do seu olho toda lágrima. Vocês lembram daquela passagem de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, que Moisés chega para Deus e diz: Senhor, o que é que eu vou dizer? Quando me perguntarem quem me mandou, Deus diz, você vai dizer o seguinte: o eu sou me enviou. Mas eu sou o quê? Eu sou aquele que ama você. Eu sou aquele que quer o seu bem. Eu sou aquele que quer lhe dar aquilo que você mais precisa. Eu sou aquele que pode realizar seus sonhos. Eu sou aquele que pode fazer o impossível. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Fique em pé na presença desse Deus. Eu quero pedir ao nosso irmão Rominho que cante uma música. E eu gostaria de orar nessa manhã. Gostaria de falar agora com você. Se você tem algo que precisa que o Deus eu sou haja na sua vida, sai do seu lugar, não é? O gesto